Bem-vindos, amados irmãos, a mais uma jornada através das histórias inspiradoras da Bíblia. Hoje, iremos ouvir uma história espantosa no livro de Juízes 19. Há uma narrativa no Antigo Testamento que, sendo honesto, considero a mais perturbadora de toda a Bíblia. Pode ser categorizada como inadequada para menores de idade. Antes de prosseguir com este vídeo, gostaria de assegurar que você esteja ciente de que o conteúdo não é apropriado para todas as idades e pode potencialmente evocar lembranças traumáticas do passado. A história em questão está nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Embora muitas pessoas conheçam o capítulo 19, nem todos exploram o desenrolar completo da narrativa. Acredito que há várias lições importantes que todos nós podemos extrair de uma história tão perturbadora. Primeiramente, vou apresentar a narrativa de forma dramática e, em seguida, explorarei as lições que considero valiosas. Junte-se a mim no livro de Juízes, capítulo 19. No versículo inicial, nos dias em que não havia rei em Israel, um levita que residia em uma parte remota do país montanhoso de Efraim adquiriu uma mulher de Belém de Judá para ser sua concubina. É crucial compreender que este levita vivia no norte de Israel enquanto a mulher residia no sul, em Belém. Continuando a história, ela foi infiel e o deixou, retornando à casa de seu pai, em Belém de Judá, onde permaneceu por vários meses. Ela o traiu e retornou à casa de seu pai em Belém. A história continua com esse homem levita, buscando essencialmente recuperar sua esposa. Ele viaja do norte do país montanhoso de Efraim até o sul em Belém, com o objetivo de reunir-se com ela e restaurar o relacionamento. Ao chegar lá, o pai dela demonstra grande hospitalidade. Por várias vezes, o homem expressa a necessidade de partir, pedindo que sua esposa o acompanhe de volta para casa. No entanto, o pai insiste para que ele permaneça mais uma noite. Esse ciclo se repete por vários dias, até que, finalmente, o homem, com respeito, agradece pela hospitalidade, afirmando a necessidade de retornar para casa. Então ele parte de volta para casa, e é nesse momento que a tragédia se desenrola. O homem e sua concubina viajam de Belém, no sul de Israel, para o norte, em Efraim. Ao se aproximarem de Jebus, com o dia quase terminando, o servo sugere parar na cidade. No entanto, o mestre recusa a proposta, preferindo continuar até Gibeá, pois não deseja parar em uma cidade estrangeira sem israelitas. O servo insiste em tentar alcançar Gibeá ou Ramá para passar a noite. A jornada continua, e ao se aproximarem de Gibeá ao entardecer, percebem que ninguém está disposto a recebê-los em suas casas. A hospitalidade, que era uma prática valorizada, parece ausente naquele lugar. Na cultura israelita, no final da noite, um homem idoso surge na praça e indaga: "Por que ainda estão aqui? Alguém já os acolheu em sua casa?" A resposta é negativa, e o homem idoso sugere: "Sabe de uma coisa? Podem ficar comigo esta noite." O levita responde positivamente, acrescentando um aviso: "Apenas para esclarecer, não precisamos de nada de você. Temos comida suficiente para nossos jumentos, para mim e para minha concubina. Só precisamos de um lugar para descansar a cabeça. Se nos fornece um travesseiro, será o suficiente." O homem idoso aceita. "Sem problemas, podem ficar conosco. Estamos bem." Assim, o homem levita, seu servo e sua concubina passam a noite na casa do ancião em Gibeá. Entretanto, a trama se complica quando, enquanto desfrutam da estadia, homens malignos da cidade cercam a casa e batem à porta. Exigem que o dono da casa, o homem idoso, entregue o hóspede para que possam ter relações sexuais com ele. Nesse momento, a narrativa toma um rumo chocante, revelando a presença de homens pervertidos em Gibeá, da tribo de Benjamim. Eles confrontam o ancião, declarando: "Sabemos que há um hóspede em sua casa, traga-o para fora, para que todos possamos ter relações sexuais com ele." Diante desse pedido terrível, o dono da casa sai e apela: "Por favor, não cometam essa maldade, meus irmãos. Afinal, este homem veio à minha casa. Não perpetuem essa horrível atrocidade aqui. Deixem-me trazer minha filha virgem e a concubina do homem, molestaram delas e façam o que quiserem com elas."
Mas não cometam esta coisa ultrajante contra este homem. Vamos lidar com isso um pouco mais tarde neste vídeo, mas o que acontece a seguir é impensável. Diz no versículo 25 que, mas o homem não quis ouvir, então pegou sua concubina e a levou para fora. Até eles a violentaram dela a noite toda, até o amanhecer. A deixaram ir agora, meu amigo. É por isso que eu disse que este vídeo pode ser considerado impróprio para menores e pode desencadear algumas coisas do seu passado, porque eu quero que você imagine aqui está um grupo de homens pervertidos e eles estão se revezando para ter relações com esta mulher. Eles estão a machucando durante toda a noite, até que pela manhã eles finalmente a deixam ir. E é isso que acontece com essa jovem mulher triste no início da manhã. A mulher volta e, enquanto clareava, ela desabou na porta da casa do homem onde seu senhor estava. Você pode imaginar, ela está tão desgastada, tão espancada, tão abusada durante toda a noite por esses homens que mal têm forças para se arrastar de volta para a casa desse homem e simplesmente desaba no alpendre e se deita. Agora observe o que acontece a seguir. Diz aqui que quando seu senhor se levantou de manhã, abriu as da casa e saiu para continuar sua viagem. Lá estava a mulher, sua concubina desabada perto da entrada da casa, estava nas mãos do limiar. Levante-se, ele disse a ela, vamos embora. No entanto, não houve resposta. A mulher tinha sido tão brutalmente maltratada que já estava morta. O texto menciona que o homem a colocou em seu jumento e partiu para casa. Agora, o que acontecerá a seguir é triste e terrível. Quando ele entrou em sua casa, pegou uma faca, segurou sua concubina e a cortou em 12 pedaços, membro por membro. Em seguida, enviou os pedaços por todo o território de Israel. A cena chocou a todos que a testemunharam. Ninguém tinha visto algo assim desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. As pessoas comentaram e refletiram sobre esse ato brutal, onde o homem levou sua concubina para casa, a mutilou em 12 partes e enviou cada pedaço para as tribos de Israel, acompanhado de cartas detalhando o horror. A tribo de Benjamim estava entre as que receberam essas perturbadoras mensagens. Diante desse acontecimento, as outras tribos ficaram perplexas e indignadas, afirmando que algo tão terrível nunca tinha ocorrido em sua história. O texto continua indicando que há mais na história e convidando o leitor a aguardar. No entanto, a partir desse ponto, o foco se volta para as lições que podem ser aprendidas com essa trágica narrativa. Uma lição importante destaca-se. Quando não há responsabilidade em nossas vidas, há uma forte tendência para nos desviarmos. Observe o capítulo 19 do livro de Juízes, versículo 1, que discutimos anteriormente. No entanto, gostaria de relê-lo. Na época em que havia um rei em Israel, não éramos obrigados a prestar contas quando não sentíamos o receio de explicar ou ser responsáveis por nossas decisões e ações, meu amigo. Nessa circunstância, estamos mais inclinados a tomar decisões equivocadas, pois acreditamos que podemos fazê-lo isoladamente, sem a necessidade de prestar contas a mais ninguém. Foi exatamente isso que aconteceu em Israel na ausência de um rei. Embora houvesse uma lei, as pessoas não a estavam respeitando e ela não estava sendo aplicada. Como resultado, acabaram tomando ações que provavelmente nunca imaginaram que tomariam. A segunda lição que quero destacar é a importância de tratarmos todo ser humano como portador da imagem de Deus. Neste contexto, um homem expressou que seria errado fazer o que quisessem com ele, mas permitiria que fizessem o que quisessem com sua filha e a concubina dele. A mentalidade dele era de que a vida e a virtude desse homem valiam mais do que a de sua própria filha e da concubina. Precisamos garantir que mantenhamos essa perspectiva. Por isso, é crucial evitar o acesso a sites inadequados e similares. Devemos assegurar que não nos envolvamos nesse comportamento. Se você deseja parar de assistir a conteúdo online que sabe que não deveria estar assistindo, e você sabe do que estou falando, quero encorajá-lo a tomar essa decisão. Veja cada garota que você observa como um portador da imagem de Deus, alguém comparável à sua filha. Imagine como seria se alguém olhasse para sua filha realizando as ações que você está testemunhando na tela. No entanto,
há uma terceira consideração que desejo destacar neste vídeo. À medida que você e eu nos distanciamos de Deus, nos tornamos mais suscetíveis a realizar ações que jamais imaginamos que faríamos. Ao examinarmos o livro de Juízes, percebemos que a nação gradualmente se afastou de Deus. Nos capítulos 19 a 21, vemos o ápice desse afastamento, ilustrando o quão longe a nação como um todo se distanciou de Deus. Meu amigo, não somos diferentes, pois se não mantivermos uma conexão íntima com Deus, se nos afastarmos ou nos desviarmos dele, encontraremos a nós mesmos realizando ações que alguém, apenas 10 anos antes, teria tentado nos alertar que cometeríamos. Nós estaríamos convictos de que jamais nos envolveríamos em tais comportamentos. Não há garantia de que não podemos nos divorciar, evitar ter casos, ou evitar ser demitidos do emprego por conta de atividades online. À medida que nos afastamos de Deus, tornamo-nos mais vulneráveis a cometer esses pecados. Vale ressaltar que a história não chega ao fim neste ponto. No capítulo 19, poderíamos desejar que a narrativa chegasse ao fim, mas a realidade é que a situação se agrava. No capítulo 20, emerge uma guerra civil entre as 11 tribos de Israel, que se voltam contra a tribo de Benjamim. Isso ocorre porque é a tribo de Benjamim que cometeu um ato horrendo de pecado contra um de seus próprios irmãos israelitas. Encorajo você a examinar detalhadamente os capítulos 20 e 21, mas, para resumir, uma vasta batalha se desenrola, resultando na perda de milhares de vidas de ambos os lados. No capítulo 21, restam apenas 600 homens benjamitas. As outras 11 tribos começam a sentir compaixão pela tribo de Benjamim, temendo que ela esteja à beira da extinção, já que possui apenas 600 homens vivos e nenhuma mulher benjamita para casar e procriar. Entretanto, isso gera outro problema, pois há a preocupação de que uma das 12 tribos de Israel também esteja correndo o risco de extinção. Você não pode escolher as consequências de suas ações. Cada decisão que você toma traz consigo consequências, e o dilema é pessoal, tanto para você quanto para mim. Não podemos selecionar o tipo de resultado, 400 mulheres a 400, dos 600 homens benjamitas para que procriem. Contudo, surge um problema matemático simples. Havia inicialmente 600 homens benjamitas que não conseguiam encontrar esposas, pois todas foram mortas. Agora, 400 deles têm esposas do clã de Jabes de Gileade. O problema é que restam 200 homens benjamitas sem esposas. É aqui que eu destaquei anteriormente que uma decisão ruim frequentemente leva a outra, pois o que acontece em seguida é que os israelitas afirmam que fizeram um juramento de não dar suas filhas a nenhum benjamita. No entanto, não há restrição se as filhas forem levadas. Então, eles tomam outra decisão imprudente e dizem: "Ei, sabem de uma coisa? Isso é o que os benjamitas precisam fazer." Enviam uma mensagem sugerindo que aproveitem um festival próximo, onde algumas de suas filhas serão levadas. Dançar e se divertir nesta festa não implica, tecnicamente, que entreguemos nossas filhas a vocês, pois fizemos um juramento. Contudo, se porventura as localizarem e as sequestrarem, isso se tornará um problema de vocês. Se ocorrer o sequestro e encontrarem-nas, ficaremos liberados desse juramento, pois, tecnicamente, não as entregamos a vocês. Assim, teriam a oportunidade de ter uma esposa e gerar descendência. Nessa festividade, cerca de 200 homens benjamitas se dirigem e roubam e sequestram essas mulheres enquanto dançam. Posteriormente, as tomam como esposas. Compreendo que esta narrativa seja complexa, procurei resumi-la ao máximo. O ponto crucial é que uma decisão equivocada frequentemente desencadeia outras, afetando negativamente diversas pessoas. Analisando novamente essa história, percebemos o impacto adverso de más escolhas. Alguns dos benjamitas enfrentaram as consequências merecidas. Contudo, a maioria em Benjamim não estava envolvida e morreu na batalha. Os habitantes de Jabes de Gileade também sofreram. As mulheres foram arrancadas de suas terras e entregues aos benjamitas, enquanto outras foram sequestradas e afastadas de suas famílias.
Tudo isso resultou de más decisões. Contudo, a quinta e última lição que quero compartilhar hoje é que Deus oferece graça mesmo diante dessas circunstâncias. No desfecho de nossas decisões mais destrutivas, observamos como o livro de Juízes conclui. Ele relata que os benjamitas realizaram tal feito, capturando o número necessário de mulheres entre as dançarinas. Ao regressarem à sua própria herança, reconstruíram suas cidades e estabeleceram-se nelas naquela época. Cada israelita, por sua vez, retornou à sua tribo e família, voltando à sua herança. O último versículo do livro de Juízes encapsula e resume toda a narrativa, afirmando que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Embora Deus tenha sido gracioso ao permitir a reconstrução e repovoamento da tribo de Benjamim, evitando sua extinção, as decisões tomadas resultaram em consequências. Mesmo que não houvesse uma aniquilação completa, houve impactos significativos. Quero enfatizar, meu amigo, que cada decisão que tomamos tem consequências, muitas das quais não podem ser plenamente mensuradas. São ramificações que não escolhemos. Se não levar mais nada deste vídeo, quero incentivá-lo a compreender que todas as decisões, as suas e as minhas, acarretam repercussões. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar, se inscrever e ative o sininho para receber mais conteúdo inspirador. Até a próxima e que a paz de Deus esteja com todos vocês. Amém.